viajar. Mas essa será uma viagem diferente. Será uma viagem através das sagradas palavras de Deus. Deus, Ele é mestre em resumir os assuntos. No capítulo 2 de Daniel, ele contou a história na época de Nabucodonosor até a volta de Jesus em um só capítulo. E nós queremos nesta manhã contar a história da redenção dentro do mistério que nos resta. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gênesis 21, 27, nós já lemos o texto para a meditação. Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Já não vem pensamento em sua mente? Para quem Deus criou o homem? O homem, a mulher é a obra-prima da criação, e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Interessante que eu fui buscar no Tratado de Teologia algumas explicações para esse texto, e lá nós encontramos o seguinte: a palavra usada em Gênesis 27 para imagem é tsislem, bem conhecida no hebraico. A palavra original empregada aqui comunica a ideia de que a imagem de Deus, na qual o homem e a mulher foram criados, inclui uma semelhança física. Você já pensou nisso? Que você tem a semelhança física de Deus? Deus, ele é um ser pessoal. Deus, ele é um ser emocional. E eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não essa imagem hoje obscurecida pelo pecado, mas essa imagem original antes da queda, antes da entrada do pecado a esse mundo. E ainda tem um pensamento que diz o seguinte: ser criado à imagem e semelhança de Deus significa passar a ter uma ampla semelhança com o Criador. Eu e você, meu querido, temos uma semelhança com o nosso Criador. Isso é maravilhoso e nos traz uma grande responsabilidade. Quando nós vamos aos Salmos de número 8, lá diz que o homem foi criado um pouco menor do que Deus, mas no original, no grego, do 70, na tradução do 70, se diz que nós somos criados um pouco menor do que os anjos, um pouco menor do que os anjos. Deus criou o homem para viver com o homem, para comunicar-se com o homem, para estar com o homem. No livro de Gênesis nós sabemos que todas as tardes, na virada do dia, Deus se encontrava com Adão e Eva para conversarem, para estarem juntos. Lição número 1: Deus é um Deus amoroso, que ama os seus filhos e quer estar sempre conversando com eles. Mas um dia, meus queridos, o pecado penetrou no jardim do Éden, e nós não temos explicação para a entrada do pecado no mundo, porque pecado não se explica, e esse é um enigma. Como o pecado entrou no mundo, ou até antes, como o pecado começou no céu. Não tente explicar isso, porque isso é mistério. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: pecado não se explica, pecado se paga, e Jesus pagou por mim na cruz do Calvário pelos meus pecados, derramou o seu precioso sangue. Meus queridos, após o pecado, nós encontramos uma pergunta na Bíblia, no capítulo 3, versículo 9 de Gênesis 3, 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou:
aonde estás? Meus queridos irmãos, talvez essa seja uma das perguntas mais tristes que nós temos na Bíblia. Deus costumava estar com o homem todos os dias, conversando face a face. Com a entrada do pecado, o homem fugiu da presença de Deus, do encontro marcado todos os dias. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor maravilhoso, Ele fez uma pergunta: Adão, onde estás? Aonde está meu filho? Você não está no local marcado para conversarmos, para estarmos juntos. Meu querido irmão, o pecado penetrou aqui nesse mundo. O livro de Isaías 59, versículo 2 diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. O homem não podia mais conversar face a face com Deus. E nós temos muitas passagens na Bíblia, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Aquele filho que abandonou o lar. Mas nós temos o quadro de um pai amoroso que aguardava o retorno do filho. Nós temos a parábola da ovelha perdida, daquela ovelha desgarrada, que se desgarrou do rebanho. Mas o pastor amorável foi em busca da ovelha perdida. Meus queridos, no livro de Gênesis, no capítulo 22, com a entrada do pecado aqui nesse mundo, nós temos ali uma experiência, a experiência de Abraão. Quando Deus pediu que ele oferecesse o seu filho em holocausto, em sacrifício. Volte agora os teus olhos para o capítulo 2, versículo 21 de Gênesis. Com a entrada do pecado aqui nesse mundo, Adão e Eva foram desprovidos da glória de Deus e eles se sentiram nus. E eles procuraram vestimentas de folhas para cobrir a nudez. A vestimenta de Adão e Eva antes do pecado era a própria glória de Deus que os envolvia. Mas agora com o pecado, eles foram desprovidos dessa glória e se acharam nus, estavam nus. No versículo 21, capítulo 3 de Gênesis, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Meus queridos, Deus agora teve uma conversa com Adão e Eva. Irmãos, conversa de pai para filho. Meus filhos, eu sinto muito, mas eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Vocês não podem mais continuar aqui no jardim do Éden. Vocês têm que ir embora. Vocês pecaram. Vocês não podem mais ficar aqui, porque aqui tem a árvore da vida. E se vocês comerem do fruto da árvore da vida, vocês vão viver eternamente em pecado. E Deus colocou ali querubins guardando a entrada do jardim. Mas antes de despedir os nossos primeiros pais, Deus disse: meus filhos, eu vou prover roupa para vocês. E Deus vestiu Adão e Eva antes de enviá-los para fora do jardim. Assim como uma mãe amorável veste teu filho nas manhãs frias antes de enviá-los para a escola. Meu filho, se agasalhe bem antes de você ir. Deus agora chama. Deus naquele momento, irmãos, estava com o seu coração sangrando, porque Deus é um ser emocional. Jesus é Deus, Ele chorou quando Lázaro morreu. Agora Deus despede os seus filhos e os manda embora do jardim do Éden, porque o pecado, queridos, é algo terrível. E agora eles não podiam mais ficar ali, na presença de Deus.
no capítulo 3, versículo 15, diz assim: porém Elizabeth tinha mulher, ele da tua descendência e teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essas palavras, meus queridos, Deus as proferiu na presença de Adão, Eva e Satanás. Ali estava Adão, estava Eva, estava Satanás. E Deus disse: olha, agora há uma grande inimizade. Estava estabelecido o plano da salvação. O plano da salvação. E em toda a Bíblia nós aprendemos a respeito dos holocaustos, dos sacrifícios. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, está escrito: porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Meus queridos, perdoar custa alguma coisa. O preço é a vida do próprio Cordeiro de Deus. Perdoar não é um simples fato, custa alguma coisa. Mediante o sistema cerimonial, Deus ensinou a Israel que ele pode ser obtido unicamente pelo derramamento de sangue. Precisamos dessa lição, diz Ellen White, dessa lição dos nossos dias. O derramamento de sangue significa morte. Morte. Deus disse a Adão e Eva: no dia que vocês pecarem, vocês morrerão. A pergunta é: Adão e Eva, eles morreram depois de ter pecado? Sim ou não? Sim ou não? Não. Eu faço outra pergunta: por que Adão e Eva, eles não morreram após terem pecados? Porque o cordeiro morreu no lugar deles. E aquele cordeiro simbolizava Jesus. Irmãos, o pecado custa caro. Aquele cordeirinho inocente, esvaindo sem sangue, nunca havia morrido um animal, nem um ser vivo. Agora, aquele cordeirinho que saltitava estava ali morto, não ia correr mais, não ia correr pelos gramados ali do quintal de Adão e Eva. Ele morreu. Pecado tem um alto preço, custou a vida do cordeirinho para prover vestimenta para Adão e Eva. Queridos, no capítulo 4 de Gênesis, os filhos de Adão e Eva foram instruídos, orientados sobre como deveriam obter a salvação e participar da verdadeira adoração a Deus, participando do culto. E esse culto, queridos irmãos, envolvia trazer uma oferta. E Deus pediu que Abel e Caim trouxessem ofertas. Caim trouxe do fruto da terra, e ainda não foi do melhor fruto, não. Foi do pior fruto que ele tinha, porque ele era egoísta, tinha inveja no coração dele. Aqui nós temos a questão das duas adorações, da verdadeira e da falsa adoração. E eu quero acreditar que aqui nessa igreja, nesta manhã, existem verdadeiros adoradores, que adorem o Senhor em espírito e verdade, porque em Israel, em muitas épocas, especialmente na época do rei Acabe e da rainha Jezabel, foi introduzido um falso culto, o culto a Baal. Mas chegou um dia que Elias, o profeta de Deus, lançou um desafio para que o povo de Israel se definissem a respeito da verdadeira adoração. E ali no Monte Carmelo, 850 profetas de Baal e de Acera. De um lado Elias clamou, orou
E depois de Deus manifestar o seu poder, derramando fogo do céu e consumindo o altar, Elias disse ao povo de Israel: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Meus queridos irmãos, você tem no teu coração dois tipos de pensamento, dois tipos de adoração. Queridos irmãos, em Israel havia muitos adoradores, mas nem todos eram verdadeiros adoradores. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Irmãos, Caim trouxe o fruto da terra, Abel trouxe o melhor, o cordeiro imaculado, sem defeito, e oferecia o holocausto. Irmãos, toda vez que o verdadeiro adorador apresentava a oferta diante de Deus, existe uma expressão, e aquele cheiro era agradável ao Senhor. Meus queridos, Deus não tem prazer no cheiro de carne assada. O prazer que Deus sentia era na dedicação e na sinceridade do verdadeiro adorador. Isso que era um cheiro suave a Deus, não cheiro de carne, cheiro de churrasco, mas era a sinceridade como o adorador oferecia aquele holocausto, com uma oração, e aquilo subia como um cheiro agradável. Caim era rebelde. Depois daquilo ali, quando Deus não aceitou a oferta de Caim, ele ficou revoltado. Irmão Mike diz que Caim ficou com semblante decaído, mas Abel o procurou e disse: meu irmão, você está agindo errado. Meu irmão, você deve apresentar a Deus a melhor oferta. Você deve adorar a Deus da maneira correta. Quanto mais Abel falava com Caim, mais o seu coração se enchia de ódio e rebeldia. Até que Caim não suportou mais as orientações ou repreensões do seu irmão e pensou no seu coração: eu vou acabar com esse caboclo. Me matou uma paulada. Meus queridos, quando nós vamos no livro de Êxodo capítulo 25, nós temos aqui, voltando à questão do amor de Deus em estar com seus filhos, depois do pecado, depois de muitos anos, quando o povo de Israel ficaram cativos no Egito, Deus tirou dali o seu povo e os levou rumo à terra de Canaã, através do deserto. Num determinado momento, irmãos, Deus chamou Moisés. No capítulo 25, 8 e 9 diz: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Queridos irmãos, quando eu leio esse texto, eu vejo o amor de Deus. Moisés, constrói-me um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero morar com vocês. Meu querido, Deus quer morar na minha casa, na tua casa, com você. A nossa casa deve ser um santuário, aonde todas as manhãs nós fazemos um culto familiar, aonde cada manhã no nosso lar uma oração possa se erguer no altar da família ao Deus verdadeiro. E Deus disse: faça um santuário, segundo tudo que eu te mostrar com o modelo do tabernáculo, para o modelo de todos os seus modos, assim mesmo fareis. Irmãos, ali estava iniciando, através do tabernáculo, o sacerdócio terreno, e por todo um período o povo de Israel deveria ministrar, estar na presença de Deus. E a presença de Deus era notada visivelmente através da nuvem que parava sobre o tabernáculo. Deus estava caminhando com o seu povo. Meu querido irmão, irmã, criança jovem, eu quero lhe dizer uma coisa: Deus quer caminhar com você. Ele está com você a cada momento. Talvez haja um momento na sua vida que você pense: eu estou sozinho,
porque está acontecendo tantos problemas, tantas dificuldades. Oh meu Deus, o que está acontecendo? Meu querido, você não está sozinho. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deus instituiu, meus queridos, para o povo de Israel o sistema cerimonial, o sistema de sacrifícios, para que o povo nunca se lembrasse, nunca se esquecesse, melhor, que o pecado tem um preço. E todas as vezes que sacrificava um cordeiro, o povo deveria lembrar que aquele cordeiro representava Jesus. Havia, irmãos, serviço diário. Nós encontramos isso no livro de Levítico, capítulo 4. Levítico, capítulo 4, havia um sistema. Eu vou resumir. Perguntei aqui para a irmã que aqui termina. Ela falou 15 para meio-dia, mas eu passo, quem sabe, uns minutinhos a mais. Pode ser? Irmãos, Deus instituiu o serviço diário. Como era o serviço diário? Todos os dias, irmãos, o pecador trazia uma oferta, um cordeiro, um animalzinho, confessava os seus pecados sobre aquele animalzinho. Mas confessar o pecado sobre um animalzinho, irmãos, ali, aquele pecador colocava as mãos na cabeça do cordeirinho. Esse colocar as mãos, queridos, representava um contato íntimo com o cordeiro. E aquele cordeiro simbolizava quem? Jesus. Simbolizava Jesus. E todos os dias, havia o serviço diário, trazia aquele cordeiro que sacrificava o sacerdote agora. Derramava o sangue dentro de uma bacia, levava o sangue e colocava nas pontas do altar, derramava o sangue nas bases do altar e depois partia aquele cordeiro, picava aquele cordeiro, tirava a pele do cordeiro, tirava as entranhas do cordeiro ou do novilho e lavava todas as partes. Ele ficava limpo, lavava, significando pureza, e depois colocava sobre o altar em ordem os pedaços ali. Não era jogado de qualquer maneira sobre o altar. E depois se queimava, e aquele cheiro se vê como um cheiro suave a Deus. Meus queridos, colocar em ordem sobre o altar representa que tudo que nós fazemos para Deus deve ser com ordem e decência. Deve haver ordem dentro da igreja. A igreja, nós, é um lugar de reverência, não é um lugar para ficar conversando nem andando. É um lugar de adoração a Deus. Porque o Senhor está no seu santo templo. Aquele espírito de solenidade pairava em Israel. E todos os dias, então, havia aquele sacrifício. O sacerdote, ele entrava no lugar santo levando aquele sangue, colocava nos chifres do altar de incenso. Simbolicamente, irmãos, aqueles pecados eram transferidos ali para o santuário. E eles ficavam ali, os pecados eram perdoados do povo, mas era como que ficasse registrado e eles contaminavam o santuário. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 1, diz assim o texto sagrado, não dá para ler todos os textos, estou mencionando alguns, irmãos podem conferir. Diz assim: os pecados de Israel estão gravados como diamantes na ponta dos meus altares. Ficava ali registrado, ficava ali escritos como no livro. O povo voltava para a casa perdoado, mas o pecado simbolicamente era transferido para o santuário. Esse era o serviço diário. Havia um serviço anual chamado o Dia da Expiação, que era realizado no dia 10 do 7º mês, que corresponde ao mês de outubro. No nosso calendário era chamado o Grande Dia da Expiação.
aonde se fazia a purificação do santuário. Mas existe contaminação no santuário? Sim, o santuário era contaminado pelos pecados confessados lá no pátio. Uma vez por ano se fazia a purificação do santuário, que era feito pelo sumo sacerdote, que 10 dias antes do dia da expiação, no dia 10 do sétimo mês, ele saía da sua casa e ia morar dentro dos aposentos do santuário. Meus queridos, durante 10 dias daquele homem, o sumo sacerdote ficava se purificando de coisas, de pensamentos, de coisas triviais. Um dia antes, na noite antes, no dia da expiação, o sumo sacerdote não dormia para não ter nem um sonho pecaminoso e nem um pensamento pecaminoso. No dia da expiação, ele fazia o sacrifício por ele, pelo povo de Israel, e depois ele adentrava no lugar santíssimo. Irmãos, esse é um assunto solene. E ele então fazia a purificação no santuário. Ele tomava sobre si o pecado confessado durante todo o ano. Era o dia do julgamento. E ele tomava sobre si o pecado de Israel. Ao sair, havia um bode já preparado para transferir os pecados sobre o povo de Israel, sobre aquele bode. E ele era levado para o deserto onde ele morria, simbolizando que o pecado deve estar longe do povo de Deus. Queridos irmãos, eu quero aqui, em poucos minutos, concluir dizendo que no livro de Daniel 8, versículo 14, tem uma profecia muito significativa. Talvez os irmãos tenham estudado isso aqui, o pastor Rota e outros pastores. Diz até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Irmãos, esse santuário do dia 8:14 não é o santuário da terra, mas o santuário do céu. Santuário do céu. Meu querido irmão e irmã, eu quero dizer para você nesta manhã que nós estamos vivendo nesse momento momentos solenes, aonde no céu está acontecendo a purificação do santuário celestial. Ou seja, desde 1844 para cá, iniciou-se a obra do julgamento investigativo. Iniciou-se. Estamos vivendo esse momento. Jesus está ministrando. Agora alguém pode pensar, mas existe contaminação no santuário do céu? Sim ou não? O que os irmãos acham? Existe contaminação no céu, no santuário do céu? Sim ou não? Não? Vou perguntar de novo. Quem acha que existe contaminação no santuário do céu? Levante a mão. Poucos. Abra sua Bíblia. No livro de Hebreus. Hebreus capítulo 9. Vamos deixar que a Bíblia responda. Hebreus capítulo 9, versículo 23. Eu não obrigado essa abertura, viu? Por isso que ele está sempre aprendendo. Diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais são sacrifícios a eles superiores. Irmãos, acompanhe comigo o raciocínio. O santuário da terra é purificado com sangue de quem? De animais, simbolicamente. Quem que ministrava? O sumo sacerdote. Santuário da terra, esse acabou, não existe mais.
Mas existe um santuário no céu, que é o original, do qual da terra foi uma cópia. Cristo